Caros ouvintes, boa tarde. Obras públicas. O ex-prefeito Paulo Azevedo, de Livramento, 2013 a 2016, realizou duas arrojadas intervenções urbanas. Interligou os bairros Polivalente e Estocada e prolongou a Avenida Dr. Nelson Leal até a estação rodoviária. Mas as obras estão inacabadas até hoje. É um descaso inominável para com nossa cidade. Falta fazer muito pouco e cabe tranquilamente no orçamento municipal. O mais vergonhoso é o novo acesso à rodoviária. Falta pavimentar a via que foi aberta e construir uma pequena ponte sobre o rio Taquari, de custos bem modestos. Os improvisos, feitos no local inclusive, agravaram as enchentes e as inundações de casas e pontos comerciais próximos àquele rio. Apoio de Roma. Livramento vai receber repasses do governo federal de R$ 1.912.000 para obras de pavimentação e R$ 2.865.000 para construir um campo de futebol, conforme contrato firmado no último dia 5, na sede da Caixa Econômica Federal em Vitória da Conquista. Tanto dinheiro para um campo, imagine que não seja um simples campo, né? Mais de quase 3 milhões, como está no contrato, mas deve ser um estádio para substituir o atual Dr. Edilson Pontes, que foi abandonado pela administração e está desmoronando. Os repasses envolvem os Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania e serão feitos pela Caixa Econômica Federal. Segundo a assessoria da Prefeitura, tudo contou com o empenho do ministro da Cidadania, João Roma, que é tido como um provável candidato a governador da Bahia. Sobras do Fundeb. Causou alvoroço entre os servidores da educação aqui na nossa região o anúncio do prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos, que vai dar dinheiro do Fundeb aos professores do município, quer dizer, daquele município. E segundo ele, o mínimo para cada um será de R$ 8.000. Mas vai ter gente que vai receber até mais de R$ 30.000. Em Livramento, a pergunta inquieta é se o prefeito daqui vai fazer o mesmo. Na verdade, a lei não prevê essa doação, que vem sendo chamada indevidamente de abono. E a lei nem fala em rateio. O texto legal diz apenas que, para atingir os 70%, que é dedicado ao desenvolvimento da educação, na parte em que se refere à remuneração do professor, os recursos poderão ser aplicados para reajuste salarial, para completar aqueles 70%. E reajuste salarial, diz o texto legal, na forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Ouçam bem, a lei fala em reajuste salarial e diz as formas em que ele poderá ser feito. Não há qualquer menção, portanto, a rateio puro e simples na conta do servidor. Assim, cuidado, tenha muita atenção. E, por último, ontem foi dia de Reis, 6 de janeiro. A data lembra os Reis Magos que foram visitar o menino Jesus em Belém. Eles foram guiados por uma estrela de Deus. Eu recebi uma mensagem a respeito e adaptei para servir de reflexão hoje. Segundo a mensagem, conta que houve um quarto Rei Mago. A gente tem ouvido e lido a respeito de que seriam 3 Reis Magos, mas segundo essa lenda, haveria um quarto. E ele levava um baú de pérolas para o menino Jesus. Pelo caminho, no entanto, as pessoas lhe pediam ajuda. Havia muita pobreza. E ele usou as pérolas que levava para socorrer pobres, doentes, prisioneiros. Quando não tinham o que fazer, ele dava uma pérola. E com isso ele acabou se atrasando. E ao final, só restou uma pérola no seu baú. Mas finalmente ele chega a Belém. Mas o menino Jesus não estava mais lá. Fora para o Egito com José e Maria, seus pais, a fim de escapar de Herodes, que queria matar o menino. Mas o quarto rei mago não desistiu de procurar o Cristo e seguiu seu caminho
nessa procura, mas sempre abordado por pessoas necessitadas a quem ele socorria por onde passava. Ele fez isso, se dedicou a essa procura por mais de 30 anos, conta essa lenda, até que chegou a Jerusalém. E chegou lá justamente quando uma multidão enfurecida aos berros exigia a morte de um homem. Estranho, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, ele se aproximou do homem, que estava crucificado em uma cruz, e reparou que nos olhos daquele homem tinha o mesmo brilho da estrela de Belém, que o havia guiado até Belém. Era Jesus, ele reconheceu. Então ele quis entregar a pérola que restou, mas a criança que ele havia ido visitar agora era um homem e estava ali crucificado, praticamente morto. E achando que falhou na sua missão de visitar o menino Jesus, aquele quarto mago decidiu isolar-se em um quarto na cidade. Mas em 3 dias, eis que uma forte luz invade o espaço. Era Jesus. Então o homem tenta dar-lhe a pérola que restou. Mas o Messias disse: você não falhou. Você me achou pelos lugares onde esteve. Estava nu e você me vestiu. Com fome e me deu comida. Com sede e deu-me de beber. Preso, me visitou, pois eu era todos aqueles necessitados. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.